Olá, vamos juntos para mais um Você Conecta e hoje num assunto muito interessante, vamos falar de odontologia infantil. E para tratar desse assunto, trouxemos nossa convidada, a doutora Alessandra Matias Renz. Doutora Alessandra, boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer recebê-la. Sim. Agradeço prazer demais. o meu. Em nome de toda a equipe Tá Bom em Foco, estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Fiquei bastante entusiasmada em dar informação, falar um pouco sobre a odontologia, que é uma área que eu atuo há mais de 20 anos, 21 anos para ser mais precisa. E vai ser um prazer esclarecer as dúvidas e falar sobre o meu trabalho. Doutora, quando a gente fala em odontologia infantil, Sim. Me vem a seguinte dúvida. Infantil, a partir de que idade a gente considera? Bebê a partir de quantos meses? Envolve criança, lógico, adolescente? Esclarece um pouco pra gente sobre toda essa parte que abrange a parte da odontologia infantil. A odontologia infantil ou odontopediatria, ela engloba pacientes a partir do primeiro mês de vida. Na verdade, a gente recebe no consultório, na clínica, pacientes até recém-nascidos que apresentem algum problema bucal. Dentes neonatais, que são dentes que nascem assim que o bebê nasce, não é um dente de leite, isso acontece e ele precisa ser removido através de uma cirurgia e só um odontopediatra é capacitado a fazer isso. E isso acontece a partir de quantos meses de Pode vida? Pode nascer com algum problema bucal ou língua presa, algum tipo de problema envolvendo não só dentes, como os tecidos adjacentes, a mucosa, a língua, a bochecha, enfim, freios, né, que são as pelinhas que seguram o lábio, seguram a língua. Certo. Então, na verdade, a odontopediatria, a odontologia infantil, ela inicia no primeiro mês de vida e, inclusive, atendendo as gestantes, né, cuidando da saúde bucal das gestantes e dando todo esse suporte de amamentação, de cuidados com a higiene e englobando estruturas de não só de os dentes, né, língua para fonética, para deglutição, tudo isso envolvido. Envolve a parte da mãe enquanto ainda gestante? Sim, porque a saúde bucal da criança, ela inicia ainda na barriga da mãe. Então, muitos problemas relacionados à saúde durante a gestação, ela pode influenciar nos dentes e na formação da boca no geral. Por exemplo, dentinho tortinho, tudo isso ou não? A saúde mesmo? Sim, não só o posicionamento dos dentes, como alguns problemas de formação. Por exemplo, se uma gestante tem uma febre ou uma infecção grave durante a gestação daquele bebê, os dentes podem nascerem, erupcionarem com algum problema de estrutura, com alguma mancha, com algum defeito. Então, a gente consegue trabalhar a prevenção desses problemas. Entendi. E enquanto já bebê, assim, essa questão da higiene, doutora, porque a gente vê, né, nas farmácias e tudo mais, aquela escovinha que a gente usa no dedo, eu inclusive usei, se eu fiz errado eu não sei. Sim. E para higienizar a boca do bebê, porque tem aquela coisa que as pessoas falam, né? Olha, cada mamada higieniza a boca do bebê. Isso é muito antigo, né? A mãe falava, a avó falava. Isso é um assunto... Antes até com paninho, algodão. Isso é um assunto muito polêmico, né? É uma dúvida bem importante, é um questionamento bem interessante que eu recebo no consultório pelas mães que levam seus bebês para a primeira consulta. Então, hoje, enfim, com os estudos, muitos conceitos foram alterados com as pesquisas. Então, antigamente, no tempo que você escutou da sua mãe e tal, não sei se da sua avó, era indicado a higiene da boca do bebê após a mamada. Então, aquele restinho de leite, aquela natazinha que fica na bochecha, nos rodetes gengivais, em cima da língua, não, remove aquilo com uma gaze. Na verdade, hoje isso já não é mais indicado. Não é mais indicado. Porque naquela natazinha, parece até o restinho de leite, existem as imunoglobulinas, que são células do nosso sistema imunológico, que são verdadeiros, assim, é o ouro do leite materno, né? É sabido que o leite materno,
ele traz assim, um reforço do sistema imunológico, inclusive as vacinas são transmitidas pelo leite materno. Enfim, tem até um conceito bem atual, não é comprovado cientificamente, mas eu acho que já posso abrir, é encontrado hoje anticorpos da Coronavac no leite materno, então significa que você imunizando a mãe, você imuniza a criança, então é um assunto bem interessante. Então não é necessário limpar a boca do bebê após a mamada, exatamente. A higiene, né, dos dentes inicia quando? Quando nasce o primeiro dente. Certo. E aí sim, tudo bem, a gente partir mais para esse lado. E nem precisa de dedeira. Né, dedeira, que são as dedeiras. Dedeira é aquela, esse que eu quis me referir, o nomezinho, a dedeira. A dedeira, né? Você pode usar uma escovinha de dente pequena. Tá. Hoje, Porque dá medo, né, doutora? Você pegar, é muito pequenininha, aquela boquinha, escova e tal. Eu senti uma certa facilidade, eu confesso. Eu utilizei, depois que o dentinho nasceu, logo que apareceu, eu senti essa necessidade, eu nem busquei informação, tá? Confesso, eu fui por mim mesma, porque eu senti essa necessidade. Enquanto recém-nascido, bebê, eu não amamentei, então, mas independente disso, lógico, ela mamava, eu não fiz essa higiene, né? Apesar de minha mãe sempre orientar, ficava com um pouco de medo também. Mas aí eu utilizei essa dedeirinha, porque eu acho que a escova dá um pouco de receio. De você, né, introduzir e ir muito no fundo. Mas existem, inclusive, escovas com protetor para você não colocar acidentalmente. Tá. Mas enfim, a dedeira também é válida. Não é uma regra, mas eu acho que isso, a facilidade da mãe com o manuseio, do que ela vai usar para limpar, é bem pessoal. O importante é que limpe. Certo. A partir do primeiro dentinho. Inclusive uma dúvida também interessante que eu recebo, e também para orientar as mães que estão nos assistindo, os responsáveis, quem cuida do bebê, né? Que não é só a mãe que cuida, o pai também cuida. O leite materno também é cariogênico. Então, embora o leite materno seja... traga todos esses benefícios, claro. Eles causam cárie. Certo. Então, um bebê que amamenta, ele precisa ter a higiene, né? Através de dedeiras ou escova, enfim, precisa ser higienizado. Certo. E é interessante que faça isso para prevenção de problemas futuros. E essa higienização já com a escovinha ou com a dedeira, ela dispensa qualquer tipo de creme dental, não tem a necessidade. Ou tudo bem já em usar? Qual tipo de creme dental se pode ou não? Na verdade, o primeiro dentinho, aqueles 2 dentinhos, normalmente na parte inferior da boca, ele não precisa necessariamente da pasta de dente, né? Eu recomendo, nesses primeiros 2 dentinhos, usar uma pasta de dente sem flúor. Por quê? O bebê vai ingerir a maior parte da pasta, ao invés de só ficar na boca. Ele não tem o reflexo de cuspir, né? Porém, à medida que a criança vai entrando com a alimentação... A partir de 6 meses, mais ou menos, né? Que é o que o pediatra indica pra gente, né? A partir dos 6 meses, você já pode fazer o uso racional do flúor, né? Também é um conceito polêmico, porque o flúor foi, por algum tempo, considerado um veneno, né? Porque o flúor dá fluorose, flúor é tóxico. Claro, o flúor em excesso. Então, se você fizer o uso racional do flúor, até com um bebê de 1 ano... Mas o flúor a partir de... Fica difícil, né? Na verdade, a partir... Eu considero, a minha orientação é a partir da introdução alimentar, tipo a comidinha. Então, enfim, alimentos sólidos, né? Quando começa a papinha, né? Para ser mais acessível à informação. Então, quando começa a papinha, eu já falo para as mães fazer o uso racional do flúor. O que é o uso racional do flúor? É uma quantidade mínima de flúor. Né? Como usar esse flúor? Se o bebê não faz bochechinho, não cospe, como é que a gente faz? Bom, é assim, você, claro, sempre a pasta de dente tem que estar longe do alcance da criança. Sempre. Porque se você já teve oportunidade, é docinho, tem cheiro de chiclete, a criança vai passar no pão e comer. Bem por aí. Então, assim, a quantidade é uma bolinha. Eu tô com uma escova grande, talvez para ajudar no vídeo, mas tem a escova correta, né, que é de acordo com a idade. Você vai fazer o movimento de sujar aquela escova de dente. Certo. Você não vai fazer aquele propaganda de creme dental que faz até o rabinho. Aquilo é para vender creme dental. É você encostar e fazer uma sujadinha na escova de dente. E guardar longe do alcance da criança. Sim. Aí você faz a higiene,
Claro que com 6 meses ou com 1 ano é difícil, a criança não vai colocar a aguinha na boca, vai bochechar bonitinho, vai cuspir. Mas mesmo se ficar um resto desse flúor na boca da criança e ela ingerir, não vai ser tóxico para ela, não vai causar fluorose. Tá, nesse caso nós estamos falando do creme dental sem flúor. Dessa forma, né? Não, o sem flúor você pode até colocar bastante. Eu tô dizendo quando entrar com o uso do flúor, quando você introduz a papinha. É o creme dental com flúor. Isso, o uso racional do flúor. Tá. Creme dental com flúor. Tá. E é difícil, porque essa informação é complicada, porque algumas pastas de dente já tá logo na capa. Creme dental sem flúor. E algumas, né, você só vai ver se tem ou não flúor nessas letras pequenininhas aqui. Eu tive essa dificuldade. Para comprar o creme dental. Eu já não enxergo mais essas letrinhas. Pensa, né? Você tá lá para comprar. E tem várias composições. Tem de 500 ppm de flúor até 1.500 ppm de flúor. Eu considero uma quantidade boa acima de 1.100 ppm de flúor. E é uma letrinha pequenininha, onde ninguém lê aqui, mas está escrito aqui nessa pasta de dente. Eu vou te dar um desafio. Você vai achar aqui, ó, na primeira linha. Vamos ver? Vamos ver se tá boa. Vamos ver se ela tá boa de... Olha aqui, ó. Primeira linha. 1.100 ppm de flúor. Aí é que você vai ver a quantidade... Bem aqui atrás, assim, se não tiver na frente... Se tem ou não flúor. Procura aqui atrás que sempre vai ter. E a quantidade indicada, doutora, então, para crianças... Acima de 1.100 ppm de flúor. A partir de 6 meses. A partir de quando introduzir o alimento, o ideal, então, já é utilizar creme dental com flúor a partir de 1.100 ppm. Perfeito. Já que nós estamos falando um pouquinho já dessa parte de como aplicar, né? Eu gostaria que a senhora nos orientasse a melhor forma de fazer essa higiene na boca da criança, né? E a participação dos pais em todo esse processo, porque a criança ela vai conseguir fazer essa higiene sozinha, eu creio que a partir da idade escolar. É perfeito. E tem que seguir, claro, com a supervisão de um adulto, né? Independente se é o pai, a mãe, a tia, quem cuida, até mesmo na escola, né? Se bem que agora não está acontecendo nesse momento, né? Que é uma pena, porque eu sinto falta. Eu acredito que vocês também. Sim, né? sim. Então fala um pouquinho pra gente sobre essa parte de como fazer e a importância da participação dos pais. Bom, na higiene. Isso é uma pergunta excelente. Eu adoro essa parte da minha consulta, né? Que a consulta da odontopediatra, né, é uma consulta muito bate-papo. Eu falo que é muito bate-papo e pouca cadeira. Então a orientação é o princípio de tudo, porque se você fizer uma introdução à orientação, à prevenção precocemente, aquele bebê vai ser uma criança sem cárie, sem problemas, vai ser um adolescente, um adulto e um velhinho com todos os seus dentes. Isso é o mundo ideal, né? Certo. Então, qual é a nossa responsabilidade, né? Eu me incluo nessa porque eu também sou mãe. Então, a responsabilidade da higiene da criança é do responsável, o pai ou a mãe, a avó, com quem aquela criança vive. Então, até qual idade? Você tem que fazer efetivamente a higiene da boca do seu filho, do seu neto, enfim, até a criança adquirir motricidade, né? Que é por volta da época da alfabetização. Se a criança começa a pegar um lápis e consegue começar a escrever, ela já consegue a empunhadura da escova e fazer os movimentos corretos. Certo. É claro que uma criança, a partir dos 3 anos, já 2 anos, e depende assim do grau de interesse da criança, já pode pegar sua escovinha, brincar, vai mais morder a cerda da escova do que qualquer outra coisa, porém ela não consegue fazer os movimentos. Então isso tem que ser responsabilidade para o pai. Então, infelizmente, às vezes o pai acha que a criança já sabe pegar a escovinha, ela já sabe fazer o movimento, e não é, o movimento vai ficar em algum momento faltando limpar alguma parte. Não dá para deixar por conta da criança porque ela não tem essa consciência, exato, né, doutora? Exato. E assim, a gente até para incentivar a criança, é legal deixar ela fazer sozinha, né? Eu brinco, eu deixo fazer, eu falo, nossa, filha, tá nota 10, ela se acha quando eu falo que tá nota 10. Aí eu falo assim, agora deixa a mamãe conferir. Perfeito. Aí ela abre o bocão lá, aí eu falo, você fez muito bem, então incentiva, né? Exatamente. E quantas vezes por dia a gente segue com essa a aplicação dessa higiene na boca da criança? O ideal são 3 vezes ao dia, né? Pela manhã, após o almoço, né? Que seria a principal refeição, e antes de dormir. Assim, antes de dormir é essencial, tanto a criança quanto nós adultos, fazer essa higiene antes de dormir. Por quê? Por que você escuta isso do seu dentista, o odontopediatra fala? Porque quando a gente dorme, a gente tá, vamos supor que você comeu, aí os restos alimentares estão entre os dentes, língua, bochecha, e aquilo fica na sua boca. Quando a gente dorme,
cai o nível de salivação. Então a gente começa a praticamente parar de salivar, porque a gente vai dormir, a gente não vai deglutir. Okay. E a boca vai secando. E aqueles restos alimentares formam um biofilme dental. Por que biofilme? Ele é composto de bactérias. E essas bactérias ficam em cima da superfície dentária, produzindo o ácido das bactérias que vão fazer a cavidade, se você não remover esse biofilme. Então, a hora que a bactéria mais trabalha é à noite. É a hora que ela tá ali fazendo o trabalhinho dela. Exato. Você tá lá dormindo, pensando que tá tudo bem, e a bactéria tá se arrebentando em cima do seu dente. Todo momento é importante, mas o mais importante é fundamental. Ou, uma coisa que eu sempre falo pros pais, tem sempre o dia do lixo. Qual que é o dia do lixo? O dia que tem aquela festinha do amiguinho, que é bala, chiclete, chocolate, tudo. Gente, chegou da festinha, a criança precisa lavar aquela boca, porque são restos de alimento, de açúcar. O açúcar é um veneno para os dentes, né? Não vamos, assim, tirar essa alegria da criança, mas esse é um momento muito importante. Depois de uma festinha, a criança, eu sei que vai chegar em casa morta, exausta, de cansar, mas dá um jeito de escovar para ela não dormir com aquele resto de tranqueira em cima dos dentes. Então, doutora, a gente entende assim, é incentivo e é hábito. Sim, perfeito. Tem que trazer esse hábito para a vida da criança. E explicando a importância daquilo, né? No começo é uma coisa meio lúdica, olha, o bichinho do dente. Mas você está trabalhando aquela percepção, fazendo com que a criança dê a importância daquilo que não vai fazer bem para ela. E aos poucos tudo vai acontecendo naturalmente, né? Exato. Essas orientações que a gente dá, enfim, a consulta de odontopediatra fala de muitas coisas, né? Nós conversamos sobre higiene, mas não só higiene, os hábitos parafuncionais, a chupeta, a mamadeira. A chupeta. Enfim, a gente consegue até perceber alguns problemas na fala da criança. Se ela não vai para a escolinha, né, que tem os pais que demandam mais tarde, né, para a escola, a gente já percebe até a criança que fala, se também o pediatra mesmo não percebeu, que tem umas palavras que não saem. Aí é indicação para o profissional, uma fonoaudióloga e tal. Então, assim, os hábitos parafuncionais, que são esses hábitos, a chupeta, a mamadeira, onicofagia. O dedo, né? Onicofagia, que é roer as unhas, a sucção digital, né? Tem a do dedo, né? E a chupeta. Então, a gente orienta a remoção desses hábitos. Ai, doutora, você é contra a chupeta? Olha, eu não sou contra a chupeta. Chupeta às vezes salva, né, minha gente? Vamos considerar que salva a vida do responsável, né? Porque, olha, eu vou ser depois sincera vai ser difícil para remover. A gente sabe que, assim, são duas partes, né? São dois partos, na verdade, né? O primeiro é aquele... Ai, meu Deus, Não, dá chupeta. Tá. E depois tira a chupeta. Exatamente. Então, a chupeta, eu mesma, minha filha usou chupeta. Conseguiu tirar com que idade? Então, o ideal, né, é tirar antes dos 3 anos de idade. Eu consegui tirar com menos de 2 anos. Consegui. Eu tirei com 2 e pouquinho. Então, assim, porque é um hábito que vai, né, ele então, assim, pra gente entender, né, esse aqui é um modelinho bem um bocão divertido. É um bocão divertido. Muito então, bom. A criança tem, vamos supor que vamos fazer aqui o exemplo que eu não trouxe uma chupeta, vai fazer a sucção digital. Então, a criança vai fechar a boca e vai ter um artefato empurrando esses dentinhos pra frente. Exatamente. E o que a chupeta ela vai fazer? A chupeta ela vai fazer uma pressão, né? Principalmente nos dentes superiores e no céu da boca, e vai promover o quê? A abertura da mordida. Então, os dentes vão se abrirem, ele vai ficar com a mordida aberta, que a gente fala, ele não vai fechar aqui na frente, né? Então, vai ter uma deformação do arco dentário. E isso prejudica a fala, como a senhora acabou de dizer. A fala, a deglutição, a interposição de língua, a criança começa a falar tem, né? Com a língua... Isso influi também depois na troca dos dentes da criança? Na troca dos dentes. Mexe com a arcada? Não, ela vai mexer com a posição dos dentes. Então, a chupeta vai dar problemas oclusais, os problemas de mordida. Além de deformar o céu da boca e deixar em ogiva, que a gente fala, né? Que é o palato... Esse arquinho, assim. Esse é o céu da boca, né? Vai deixar o palato em ogiva porque ele vai ficar fundo. Então, a língua, conforme ele fica fundo, a língua não consegue repousar no céu da boca. Então, isso vai ter um problema na função, fala, deglutição e um problema oclusal, porque conforme ela não fecha mais a boca corretamente, dá os problemas oclusais. Então, vai ser uma criança que vai ter
problemas ortodônticos, vai ser muito tempo de aparelho. Né? Tá. Lá na nossa clínica a gente tem ortodontista, tudo, mas a gente gosta muito de prevenir. A prevenção sempre é o trabalho melhor tá na caminho. orientação e na prevenção. Exatamente. E tem uma coisa interessante pra gente falar, já que a gente tá mostrando essa parte, que assim, se a gente consegue tirar até essa idade, 2, 3 anos, que é a melhor idade, vamos dizer assim, volta, assim, volta o dentinho da criança. Muito bem, eu já segui na minha linha de raciocínio. Por que até os 3 anos? Porque até os 3 anos, a musculatura da boca, à medida que você vai, não deu jeito, meu filho usou chupeta. Tá. Aí usou a chupeta, deformou o arco, né? Até os 3 anos, a própria musculatura perilabial, qual é essa musculatura? A musculatura ao redor da boca, ela consegue pressionar esses dentes e eles voltam à sua posição. Naturalmente, não precisa fazer nada. Sem aparelho, tirou a sem chupeta, nada. você já Sem resolve, aparelho, já sem começa a nada. resolver esse problema. Isso. Toda criança volta, a grande maioria. Certo. Então, eu tenho casos de pacientes que eram assim, tinham um hábito muito forte de sucção digital, conseguimos remover e depois de 3, 4 meses o paciente já estava com a mordida correta, só com pura simplesmente orientação e remoção do hábito. Então, o que é uma orientação precoce? Uma orientação faz a diferença Não na faz. vida da gente. Sim. Doutora, e assim, a partir de que idade, então, só para dar uma clareada aqui para mim, qual a melhor idade para levar para a criança ir para a primeira consulta? A orientação que eu faço é a partir do momento que, se você não recebeu orientação, alguns pediatras orientam, embora eu acho que é o odontopediatra, né, o dentista que tem que fazer essa orientação, mas a partir do momento que nascem os dentes. Então, a não ser que o pediatra, né, que eu te falei desses casos, detecta um dente neonatal, isso às vezes até na maternidade eles conseguem perceber, mas enfim, a partir do nascimento do primeiro dente, tá? Ou com alguns Doutora, mas casos... a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? Não, mas assim... Na verdade. A orientação é essa. Ou então, antes do primeiro ano de vida, é interessante ir ao dentista. E acho que assim... E no momento que a dentição aumentou, buscar essa orientação de como fazer a higiene da forma correta. Perfeito. Porque é uma dúvida que a gente tem. Sim. Eu escovo assim, escova assada? Não, eu vou assim, vou assada. É gengivinha? É dentinho? E outra coisa, né? O nascimento dos dentes dá muito problema, a gente sabe. O bebê começa a salivar, vem a febre. Então, assim, o que é normal quando está nascendo os dentes? O que é normal? É normal, sim, uma criança ter febre baixa, porque se é uma febre alta, pode ser outra coisa. Uma febrinha subclínica. Baixa menos de? Menos de 38. Tá. Então, 37... Tá irritadinho, tá na fase dos dentes, uma febrinha de menos de 38, tá tudo dentro. Aí, normal. Pode ser, né, os dentes, né? Enfim, febre, você observa, né, 3 dias e vê se vai apresentar mais alguma outra coisa. Então, febre... mudanças nas fezes do bebê, ou seja, diarreia, porque muda o pH da boca no momento que está nascendo os dentinhos, então você percebe sim uma diarreia leve também, mas... Isso tudo acontecendo junto, né, tudo doutora? acontecendo então, quando chama tá atenção, nascendo. você percebe, a criança está irritadinha, então febrinha, é o momento de intestino. procurar um profissional para orientar, né? Tanto ao controle desses sintomas, porque além da febre, que pode acontecer, nem sempre acontece, a diarreia, vem a irritação. Aquela coceira, né? O bebezinho começa a morder a mão, então a gente orienta a dar mordedores, sim, para o bebê, ajuda muito. Existem uns mordedores que ele tem uma aguinha dentro, que eu peço para colocar dentro da geladeira. E dá um alívio. Putz, alivia demais, é um alívio perfeito. E quem procurar nessa hora? Eu vou pro pediatra ou já posso ir pro... Você pode já procurar o pediatra, né? Tá. Não, pediatra não, desculpa. O odontopediatra, o dentista. Se eu perceber esses sintomas, porque não deixa de ser, pode procurar. Sintomas, eu posso procurar. Muitos pediatras já fazem o encaminhamento. Eu, por exemplo, recebo muitas indicações de pediatra. Enfim, que eles veem que não consegue, né? Não é da alçada do pediatra aquele problema específico e fala, olha, procura a doutora Alessandra, procura um odontopediatra mais próximo que você conheça para te orientar e fazer o procedimento correto, que normalmente é uma orientação, mas que salva
muitos problemas futuros. Doutora, vamos trazer um pouquinho agora para uma orientação da parte da higiene? Dá para demonstrar um pouquinho para a gente o melhor movimento? Sim. Pode ser? Então, o que eu sempre oriento na primeira consulta, na verdade na primeira consulta é mais um bate-papo, mas na consulta do Vamos Ver, eu gosto muito de uma técnica que se o bebê não for muito novinho, mas quando já tem os 4 incisivos, né, os 4 dentinhos da frente, de cima e de baixo, eu normalmente passo um corante para ver se o pai e a mãe estão fazendo a higiene corretamente. E se não faz... Para evidenciar se essa higiene está sendo É o evidenciador de placa. Então, vai entregar a gente nessa, hein? Exatamente. Pega a gente nessa. Eu falo que é o pega na mentira. Pega na mentira. Então eu passo o pega na mentira, onde fica corado é que a escova não está chegando. Não está alcançando. Então qual que é a orientação que eu dou, né? Abrir a boca do bebê, ou da criança, enfim, fazer a higiene da arcada superior separada da arcada superior, separada da arcada inferior. Então faz em cima para depois fazer embaixo. Essa coisa de fechar as duas arcadas e fazer assim, algum dos dois vão ficar mal escovado. Então você faz uma pequena abertura na boca da criança, começa higienizando lá de trás, tá? Movimentos circulares. O movimento, eu falo que é o movimento que for mais fácil. Tá. Então eu gosto do movimento de vai e vem, porque é prático, você coloca e vai e vem. Então, você pode fazer movimento de vai e vem, tá? Em todos os dentes, tá? Até o último dentinho. Foi a parte da frente, vamos na parte de mastigação, que são os dentes do fundo. Movimento de vai e vem de um lado, movimento de vai e vem do outro. Okay. E depois inclina a escova e faz o movimento na parte de dentro dos dentes. Então são 3 movimentos. Se você escovar só aqui na frente, e o lado de dentro? Vai ter cara. Então acontece de pais e mães que falam assim, mas eu escovo o dente do meu filho 5 vezes ao dia. Às vezes é mentira. Como? Mas... Está sendo essas 5 vezes ao dia. Exato. Aí escova 10 vezes aqui na frente, nenhuma aqui do lado de dentro. Vai cariar, né? Então você faz a higiene por lado de fora, a parte oclusal, né, que é a parte da mastigação, e a parte de dentro. Vai para a parte inferior. Também, né, toda a parte de fora, okay, né? A parte oclusal, de um lado, do outro, a parte anterior, põe a escova de pezinho, okay, aqui para os incisivos e muito, muito importante, a língua. Pede para a criança botar o linguão para fora, de dentro para fora, escovando, porque a halitose, o mau hálito, 50% é a falta da higiene da língua, certo, né? E para deixar o pai e a mãe mais pirado, o como fio se dental. Não bastasse. Eu ia chegar no fio dental. O fio dental. Antes dela chegar, eu já cheguei. Parte do fio dental. Quando vai usar o fio dental? Gente, na verdade é quando erupciona os dentes posteriores, tá? Porque quando só tá os dentinhos da frente, não tem muito contato normalmente. Porém, tem criança que tem o dente juntinho. Então, o dente tá juntinho, vai para alimento naquela parte onde eles se encostam. Então, né, do jeito que você conseguir, não tem técnica, tá? Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês, quem não conseguir nesse método tradicional, né, enrola nos dedos do meio e usa o indicador e o polegar para fazer, né, passar dente por dente, passar e tirar. Quem não conseguir com esse método, é que eu esqueci de trazer, mas tem as hastes de fio dental, que a gente chama que é o fio dental de guilhotina, que você consegue uma empunhadura melhor. Então você segura aquela hastezinha, aquela haste. Por quê, né? Eu falo que mãe nem sempre é um polvo, né? Então, com uma mão você segura a criança. E como é que você vai enrolar o fio dental? Como você vai enrolar o fio dental? Então, se não é uma criança mais agitada, que é mais resistente, você segura a boca da criança com uma mão e com a outra, a hastezinha já vem pronta, você consegue introduzir a haste. Ela é mais ou menos assim, né, doutora? Aí o fiozinho fica aqui, né? Tem isso. É uma hastezinha que parece um estilingue. Isso. Boa, né? boa. Ou guilhotina. E aí você consegue fazer a higiene mais completa. Então, resumindo, ladinho, ladinho, base, base e por dentro. Perfeito. Fechou? Do lado de fora, onde mastiga, e o lado de dentro. Tanto faz. E língua. Primeiro parte de cima, depois a parte de baixo. E nunca esquecer da língua. Isso. Isso a gente está falando mais uma idade menor. Nós viemos da parte do recém-nascido, desde a gestação, do recém-nascido. Estamos falando mais de bebês agora até 1 ano. Vamos trazer o assunto um pouquinho acima de 1 ano? Perfeito.
Essa higiene, na verdade, do fio dental e do pai e a mãe fazer, né? A gente vai levar um pouquinho mais de um ano, a gente vai vamos chutar aí os 3 anos, né? Tá. Então, quando que você pode só supervisionar? Isso. Só supervisiona a partir dos 5, 6 anos de idade, já dá só para você supervisionar. Porém, eu sempre gosto de falar que tem o dia da faxina. Tá. Lá uma vez, que é aquele dia que você então vai não dá lá, para deixar por conta, minha você gente. faz não dá. Faz a conferência, que é mais garantido, não é? Exato. Eu falo que tem a dia da Blitz, né? A Blitz é quando você vai atrás da orelha, não é? olhar a da unha. faxina. Aí você vai lá e confere. Faça Certo. você uma vez por semana, né? Com 6 anos, para ver se está bem feito. Então, enfim, essa transição quando o papai e a mamãe faz para a criança fazer é nessa idade. E toda transição você não vai largando de mão, você vai supervisionando. Agora, quando você já faz de uma criança que já vai acima dos 6, 7 anos, ele vai fazer a higiene e você vai ensinar, mas eu acho que aí o dentista de novo vai ensinar aquela criança. Então é a hora que a criança procura a gente na clínica, a gente cora, mostra no espelho, eles adoram ver, a gente brinca, fala que aquele é o bicho do dente, mas a gente explica o que é uma bactéria, o que é uma cárie. Então eles ficam com nojo, que não quer sujeira, não quer o dente fedido. Tá então eles começam assim a interessar pela própria Começa a tomar higiene. consciência, é importante, Exatamente. né? É o tomar consciência, já está na idade de tomar consciência, de começar a se cuidar. Porque daí vem o banho já, sozinho, tudo isso, né? Sim, sim. Exatamente. A criança começa a tomar banho, mas você fica lá, e aí? Lavou embaixo do braço, levou o bumbum, e vai lavar o pé. Então a gente já... acontece tudo ao mesmo tempo, né? Toma banho sozinho, já escova o dente sozinho, já é um rapazinho, já é uma mocinha. Então a gente supervisiona e na consulta orienta a própria criança. É a consulta que o pai e a mãe ficam sentadinho, quietinho, bico calado e deixa eu com a criança, né? O profissional com a criança tocar a consulta e orientar. Às vezes tem criança que ensina o próprio pai e a mãe. Eles aprendem muito rápido. Dente de leite. Idade, existe uma idade comum para a troca do dente de leite para o permanente ou isso varia muito? Perfeito. A dentição decídua ou dente de leite, ele é composto, vou falar bem tecnicamente, porque eu gosto desse assunto. Então, ela é composta de 20 dentes. Então, a criança, né, o bebê, né, a partir de 3 anos de idade, tem a sua arcada dentária ou dentição decídua completa. Formadinha. Com 3 anos, a criança tem todos os dentinhos. Todos os dentes. São 20 dentinhos. 10 em cima, 10 embaixo. 20 na boquinha. Então, papai e mamãe, vamos começar a contar. 1, 2, 3, 10 em cima, 10 embaixo. Né? Então, a criança começa a irromper a partir dos 6 meses, essa cronologia é muito variada, tá? Tem criança que começa com 5 meses, já erupciona o primeiro dentinho, mas assim, a partir dos 6 meses até 2 anos e meio, 3 anos estão formando os dentes de leite. E dura pouco, tá? A partir dos 5 anos e meio, começa a ficar molinho e começa a troca do dente, aí vem toda a história lúdica da fadinha do dente. Que dá certo, viu? Dá certo, super funciona. Então, é uma fase muito interessante, porque ela coincide com a alfabetização. Eu acho, é uma idade linda. Eu adoro essa parte deles descobrindo o dentinho caindo, se sentindo grandes, enfim. A partir dos 5 anos e meio, então, começa a nascer com 6 meses, até os 2 anos e meio, 3, formam todos os dentes. E a partir dos 5 anos e meio, começa a trocar a dentição. Normalmente, né, os dentes começam a erupcionar os 2 dentes inferiores, aqueles 2 dentinhos pequenininho aqui na frente. E a partir do momento que nascem primeiros inferiores, são os primeiros a serem trocados. Exato. Tem isso, eu não sabia. Tem isso. O primeiro que nasce é o primeiro que cai. Bem... A natureza é muito sábia, né? E uma coisa que eu sempre peço para os pais, usar muita lógica, né? Às vezes nossos avós tinham muita sabedoria, né? Então, eu gosto bastante do assunto dos dentes de leite, porque a mãe está amamentando, né? Em que momento você vai introduzir o alimento? Aí a pessoa vem com a resposta pronta. Não, o pediatra falou para introduzir com 6 meses. Cara, quando começa a nascer dente, se a criança tem dente, é porque ela vai comer comida sólida. Então, e tem que introduzir alimentação sólida. Hoje os alimentos são muito processados. A qualidade dos alimentos, a consistência dos alimentos vem prejudicando essa troca.
Então tem criança que é para começar com 5 anos e meio e está fazendo essa troca tardiamente. Por quê? Alimentos processados, alimentos molinhos, muito danoninho, muito alimento amassadinho. Peraí, então, agora eu fiquei confuso. Então, assim, nasceu o dentinho, a criança está preparada para começar a se alimentar, seja com 3 ou 4? Hoje em dia, inclusive... Por aí, é essa a ideia? Como assim? Não entendi. 3, 4, nasceu o dentinho, ela já tá ficando preparada para começar a se alimentar. Exatamente, mas se ela tem só os dentinhos da frente, ela vai comer papinha, amassadinha, frutinha raspadinha, amassadinha. Certo. Começou a erupcionar os molares, que são os dentes posteriores, né, os dentes de trás, aí vai uma alimentação mais consistente. Quando que acontece a erupção dos dentes posteriores? A partir de um ano e meio, mais ou menos, começa a erupcionar os dentes posteriores. Aí vem o arrozinho, feijãozinho, a comida que você come, você começa a poder dar pro seu filho. E isso ajuda muito lá na frente. Exatamente, porque você começa a desenvolver a função mastigatória, desenvolvem os músculos, desenvolve a face. Então, a saúde bucal vem de dentro para fora. Então, uma criança que, vamos dizer assim, não vou dizer a palavra mimada, mas que você vai lá, bate o alimento no liquidificador. Facilita o processo para ela. Exato. Você não está ajudando, você está Exatamente. prejudicando o desenvolvimento geral, né? Não está trabalhando a função dela. Os dentes são feitos para mastigar. Eu estou falando isso de criança grande também, sabe? Infelizmente, às vezes, os pais, por causa da vida corrida, oferecem alimentos que é mais fácil de mastigar para comer logo, para não perder a hora. Então, isso é muito ruim. Tem que comer uma carninha mais fibrosa, tem que comer uma fruta, morder o alimento, sentir a casca do alimento para desenvolver o sistema estomatognático, é o sistema mastigatório. Isso influencia em tudo, até na formação da face da criança. Inclusive na idade que os dentes vão cair. Exatamente. Se o dente não trabalha, ele atrasa essa troca de dentes. E você atrasando essa troca, vem os problemas de novo, né? Os problemas ortodônticos, né? Vai precisar mais de aparelho. Pela essa falta, essa hipofunção. Falta de funcionar os dentes, que é para isso que eles servem, para mastigar. Isso realmente para mim foi muita novidade. Essa parte do desenvolvimento tem muita que influencia na troca dos dentes, no tempo da troca dos dentes. Exatamente. A consistência dos alimentos, sempre. E depois assim, criança, que nem a senhora falou, odontologia infantil. Isso vai até, a criança vai passar nesse especialista até que idade? É um dilema, né? Eu até tenho uma grande dificuldade para desapegar dos meus pacientes, porque, enfim, eles começam bebês, crianças e... Cresce comigo. Depois cresce comigo. E aí, daqui a pouco, aparecem lá adolescentes e, de repente, vem com o namorado, com a namorada. Não é? Eu já presenciei, mas quem é isso aí? Meu namorado. Ah, mas você pediu para mim para namorar? Mas, assim, até terminar a troca dos dentes, eu acho que dá para ir até uns 15, 16 anos, né? Nessa especialidade? Na especialidade da odontopediatria, né? E aí você encaminha, fazer os encaminhamentos, se é uma criança que precisa de aparelho fixo, de ortodontia, você já encaminha e aí vai desapegando do odontopediatra. Interessante. Doutora, e tem um assunto que é inclusive pessoal, e eu até quero compartilhar, de repente, bem provável que muita gente já percebeu isso e não sabe para que caminho, acho que agora vai ficar bem claro. O ranger dos dentes. Eu não sei se eu vou chamar certo, tá? Existe bruxismo infantil? Existe. Infelizmente, tá cada vez pior. É um problema da ansiedade infantil. Em tempos de pandemia, você não imagina como aumentou a procura e a queixa de crianças e adultos com esse tema. Não só ranger os dentes, que é o movimento de ranger, que é o tal do bruxismo, tá? Como apertamento. A criança, vamos falar das crianças, né? Tá tão nervosa que aperta os dentes, faz desgastes terríveis e precisa de tratamento. Que seja com aparelhos ortodônticos ou com a administração dessa ansiedade, enfim. Então tem que atuar nas duas pontas, né? Um tratamento... Se não tiver que ir até para a parte mais de terapia, porque já está pegando em outra parte. Você chegou onde eu queria chegar. É um tratamento multidisciplinar. O dentista com terapia, né, com um psicólogo, até com o pediatra. Então, todo mundo se interagindo para tratar aquela ansiedade.
Porque é um sinal, na verdade é um sintoma da ansiedade infantil. E faz muito mal. Faz mal, atrapalha o desenvolvimento dos dentes. Começa a afetar toda essa parte aqui, né? Dorzinha de cabeça. Isso, promove dores mesmo, dores de cabeça, enxaqueca infantil. Por quê? A criança está apertando, está fazendo a hiperfunção, está sobrecarregando a musculatura e ela se inflama. Isso vai acontecer só à noite? Normalmente à noite. Tem criança muitos que devem estar nos assistindo à noite, faz barulho. Tem pai e mãe que escuta do quarto, escuta o filho fazendo o barulho do ranger dos dentes. E às vezes o pai e a mãe podem achar, não vai dar atenção devida para essa questão. Mas assim, além de estar afetando a parte muscular, tem que avaliar e perceber, porque já é por conta da parte emocional, né? Sim, sim. E quando já dente permanente, esse desgaste já é outro problema futuro. Se esse hábito não for tratado e não for conduzido de forma correta, aquela criança virar um adolescente, um jovem, um adulto que vai continuar com o hábito e vai desgastar aquele dente, já desgastou os de leite, né, os dentes de leite, vai desgastar os permanentes e vai, assim, para você ter ideia, né, vamos ser bem assim, a longo prazo, perfeito. Vai desgastar, vai perder estrutura dental, o incisivo que era para ser assim é desse tamaninho e perde dimensão vertical, a boca começa a ficar baixinha, a boca começa a ficar murcha e o paciente começa a perder função. Assim, tem casos assim de adultos, que eu também atendo adultos, que você pega uma tristeza pegar um caso assim que é muito difícil o tratamento. Você tem que reabilitar com próteses, com coroas. É um tratamento dolorido, porque quando você começa a trabalhar a parte muscular e trabalhar com músculo não é fácil. Então, se você detecta isso numa criança e faz um tratamento preventivo, nossa, você tá... E como é que eu trato isso numa criança? Como é que eu desestresso uma criança? Se correr não tá bastando. Eu tenho as minhas dicas pessoais, né? Eu peço eu sou muito adepta dos exercícios físicos, então se é uma criança que não faz nenhuma atividade física, põe num futebol, também não precisa deixar a criança que nem um executivo, tá? De manhã de segunda tem inglês. Das 10 às 11 isso, tal. Não. Se a escola não tem, né? Põe uma atividade física, um futebol, um judô, um balé para as meninas e para os meninos também. Então uma atividade física para ela descarregar aquela energia, né? Se não resolver, existem alguns aparelhos, né, ortodônticos que a gente usa para desencostar os dentes e a criança parar, normalmente com uso noturno, se bem que a placa, né, que a gente usa no adulto não pode usar na criança porque segura o crescimento daquela boca, então são aparelhos com expansores que a gente tenta proteger as estruturas dentais. Então, mudar os hábitos daquela criança, tentar introduzir uma atividade física, ver se essa criança não tem nenhum tratamento, nenhum problema emocional e tratá-lo. E dessa forma, existem até alguns parasitas, alguns vermes encontrados nas fezes da criança que causam esse travamento. Então, até encaminhamento para pediatra, olha, eu vou descartando as possibilidades. Então, uma criança, meu filho faz bruxismo. Eu falo para a mãe, tem levado no pediatra? Tenho. Já fez algum exame de fezes? Tem vermes que causam bruxismo. E aí vai descobrindo a causa. Normalmente encontra, e encontrando tem que tratar. Muito interessante, até essa parte de vermes que causam bruxismo. O oxiurus, né? É um verme que, entre outras coisas, faz o bruxismo. E o quanto antes melhor, né, doutora? Sim, sempre. Sempre a prevenção é o melhor caminho. Para poder evitar problemas muito graves no futuro. Doutora, aparelho dental. Sim. Criança e aparelho dental, uma coisa difícil de combinar, né? Sim. A ortodontia, ela nem sempre precisa de um aparelho para ela acontecer. Mas mais no popular, o uso daqueles aparelhinhos móveis que ficam na caixinha, todo coloridinho, a gente pode entrar de acordo com o problema da criança. Então, numa dentição de leite, existem problemas que a gente atua e tem coisas que a gente deixa para dentição
permanente. Então, no caso de uma criança que fez uso prolongado da chupeta, passou daqueles 3 anos e a mordida ficou aberta, a partir dos 5 anos, 6 anos, depende da responsabilidade daquela criança, a gente pode entrar com a ortodontia, a partir da idade que a criança tenha responsabilidade com o aparelho, porque o aparelho é móvel, ele tira e coloca. Se é uma criança que não tem responsabilidade, como que você vai comandar isso? Porque eles vai tirar toda hora. Você vai então, perder, eu acho que a né? responsabilidade varia de cada criança, de cada indivíduo, mas normalmente a partir dos 6 anos, 5 anos e meio, as crianças têm responsabilidade para o aparelho móvel. Tá. Em casos de mordida aberta, né, que é esse dos hábitos, mordida cruzada, enfim, crianças que têm falta de espaço, né, que você já percebe dente de leite apinhado, encavalado, você já entra com a ortodontia preventiva. Então é comum, não precisa esperar trocar todos os dentes para entrar com a ortodontia. Agora, tem casos de um problema ortodôntico leve que não é a mordida aberta, que não é a mordida cruzada, que nós aguardamos a troca dos dentes até por uma questão de técnica, né? Como que você vai prender um aparelho num dente que está com mobilidade? Não esquece que os dentes ficam moles, né? A partir dos 5 anos e meio, 6, começam a ter mobilidade. Então, você vai apoiar um aparelho móvel num dente que está com mobilidade? Então, tem o time para fazer isso. Tem a hora certa. Sim. Isso tudo demanda do aconselhamento de profissional. Então, assim, gente, é extremamente importante que o pai, o responsável, os pais ou o responsável, até mesmo os familiares, se atentem a todas essas questões que nós trouxemos aqui, não é, doutora? Sim. Para contribuir com a família na percepção da higiene, se ela está acontecendo, depois em outras coisas como o bruxismo, porque às vezes o pai não percebe, às vezes uma tia percebe o que está acontecendo. Perfeito. Não é? Às vezes a madrinha percebe o que está acontecendo. Então, assim, essa comunicação é muito importante para trazer para o especialista e buscar o quanto antes um apoio para evitar, como nós falamos, problemas que vão além e para a fase adulta e segue todo o resto da vida da pessoa. Sim, e evitar informações falsas, né? Tem muita coisa que a gente às vezes procura, eu não sou contra, eu acho que o Google, enfim, que é o mais conhecido, esses sites de busca, de procura, é importantíssimo a gente se informar. Mas nem sempre o que está escrito lá é para o seu filho, é para sua filha. Então, busca um especialista. É a melhor opção. Eu acho interessante para não ter informação falsa. Bruxismo, o que é? Vai estar lá, bruxismo... Até para não estar em pânico, né? Exato. Porque às vezes a gente faz uma busca e se arrepende. Claro, vai porque conversar com quem sabe e fica bem mais aliviado. E vê que tem jeito. Com tranquilidade chega lá. Claro. Doutora, agora assim, essa paixão pela odontologia, você carrega desde... vou ter que entregar a minha idade agora. Não precisa. Tá loura, tá linda, tá bela, fique em paz. Então, enfim, a minha formação, basicamente, eu me graduei, né, fiz a minha graduação, né, a faculdade, né, e desde a faculdade eu já me interessei pelas crianças, enfim. Nos meus primórdios, né, da época da graduação, eu fiz primeiramente uma pesquisa, uma iniciação científica, já trabalhando com crianças de 3 a 5 anos. Então, enfim, a minha universidade, ela incentivava a pesquisa, é a Unicamp, né? Unicamp Campinas. Estadual de Campinas. Então, aí, enfim, você ganhava uma bolsa se você desenvolvia uma pesquisa. Aí eu, Alessandra, fui fazer o mais difícil. Eu fui trabalhar com criança. E eu fiz um trabalho com 30 crianças de 3 a 5 anos para avaliar a eficiência mastigatória e a força de mordida em crianças de 3 a 5 anos. Então eu tive que usar uma amostra de quase 100 crianças, selecionando as crianças, avaliando tipos de mordida e a eficiência mastigatória. Para ver o quê? O que uma maloclusão, uma mordida torta, influencia na eficiência daquela mastigação. Então, o quanto prejudica uma criança, a alimentação dessa criança, a posição dos dentes. E eu já com 20 e poucos anos já me interessei por esse universo, cheguei a publicar trabalho, foi um negócio assim muito interessante. E eu falei assim, quando eu me formar eu vou ser especialista em crianças. Quer dizer, a paixão já aconteceu. Mas como era um assunto meio ortodontia, né, meio aparelho, meio odontopediatria, primeiramente eu fui para ortodontia. Estudei ortodontia e fiz ortodontia nos meus primeiros anos, né? Nos primeiros 4 anos eu
4, 5 anos eu fazia só ortodontia, fazia um atendimento básico, né, com crianças. E a partir de 2004 eu iniciei na especialização, que dura 2 anos. E a partir de 2004 eu comecei com um atendimento às crianças. E é um universo maravilhoso, eu sou completamente apaixonada pelos meus pacientes. Hoje eles vêm com as namoradas, hoje eles vêm até com os filhos, né? E a gente vai... É engraçado acompanhar o sucesso daquela família, o crescimento da família. Então, é uma área que traz muita alegria para o consultório, porque junto com aquela criança vem o pai, vem a mãe, vem a avó. E aí você trata não só de uma criança, você trata um núcleo familiar. Faz parte da sua família. Exatamente. Ali, né? Então você participa da família toda, da história daquela família. Atualmente você trabalha com reabilitação oral e estética dental. E também é especialista em harmonização facial. A odontopediatria, ela é a minha paixão inicial, né? Enfim, mas ela é cansativa, enfim, né? A gente só fazer isso, e eu conto com uma equipe maravilhosa no consultório. Então eu hoje passo muitas crianças para minha colega, a doutora Priscila Pereira, que hoje ela na verdade está fazendo mais os atendimentos infantis. A gente é uma equipe, né? Certo. Então estou distribuindo, e como os meus pacientes estão envelhecendo... Vai mudando de fase, né? Vai mudando de fase. Eu faço muita reabilitação, que são as próteses e da vovozinha. E, enfim, e meus pacientes estão envelhecendo, estão querendo ficar bonita. Aí chega na fase né? Da harmonização facial. Fica bonitinha. Então, fica bonita aqui, fica bonita aqui. Então, conforme a necessidade dos pacientes, você vai se formando, você vai estudando e vai mudando de área. 18 anos na área. 18 Aliás, anos. por todas essas áreas. 18 anos de consultório, 21 anos. 21 anos de formada eu tenho, graças a Deus. Clínica aqui no Largo do Taboão. Clínica doutora Alessandra Rentes, no centro do Taboão, há 18 anos. Isso, no mesmo endereço, Rua Senador Freito Midler, 203. Muito bom. Há 18 anos. Esquecemos alguma coisa que você queira comentar? Voltada Olha, eu poderia ficar aqui 10 horas falando. Mas a gente falou. Sem problema nenhum. A gente falou o mais importante, eu acredito. Que bom, que bom. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer recebê-la. Obrigada por compartilhar com a gente todas essas informações. Com certeza vai ser muito válido. Coisas que a gente acha que às vezes sabe demais e sabe de menos, né? Sim. Eu gostei do entrega. Como é que você chama? Quando o pai vai lá, leva a criança e põe um negocinho pra colorir, como é que é? Pega na mentira. Pega na mentira. Eu amei esse pega na mentira. Então fica esperto, hein? Esse pega na mentira entrega a gente direitinho pros doutores, né? Exato. E é isso, gente. Esse foi mais um Você Conecta. Hoje, recebendo aqui a doutora Alessandra Matias Rentes. Muito obrigada. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente traz um outro assunto sobre essa questão da harmonização facial. Será um prazer. Que é muito interessante, não é? Dá pano pra manga. Dá muito pano pra manga. Vai ser um prazer. Ótimo, muito obrigada e vamos ficar combinada para uma próxima. Perfeito, combinadíssimo. Okay? Gente, obrigada. Fique com a gente para os próximos programas. Esse foi mais um Você Conecta. Curta, compartilha, conecta.